Boa noite, amado irmão e amado amigo que nos assiste também. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez juntos para cultuarmos a Deus e ouvirmos da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, espero que você esteja com ela aí. No livro de Marcos, nós estamos seguindo essa série cujo título é O Servo Real. E nós estamos investigando a vida e a obra de Jesus e como esses relatos do Evangelho de Marcos podem guiar a nossa vida também, a fim de que possamos glorificar a Deus. Nós estamos no capítulo 3 e nós vamos ler do verso 13 ao verso 19. O dia em que Jesus escolheu 12 homens de entre uma multidão para serem os seus apóstolos, para ser seus discípulos, para caminhar junto dele. Por isso que o tema da mensagem de hoje é a escolha do servo. Olha o que diz o texto bíblico. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amados irmãos, todos nós sabemos como é difícil encontrarmos alguém que possa nos representar. Nós sabemos como é um drama recomendarmos seja quem for. Porque no fundo nós temos a certeza de que estamos colocando em risco a reputação e o nosso nome nas mãos dessa pessoa. Pense você que você está no alto da Idade Média, então o principal artista do seu tempo, Michelangelo, convoca você, escolhe você pessoalmente para que você possa representá-lo e concluir a sua obra magna, a pintura da Capela Sistina. Você acha que Michelangelo escolheria qualquer um? Você acha que você mesmo aceitaria esse desafio para representar e pôr a reputação do nobre artista em risco? Por mais absurdo que isso possa parecer, é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Na sua obra magna, no seu ministério, na sua missão, Jesus vai escolher 12 homens imprevisíveis, que talvez nenhum grande líder escolheria, e coloca nas mãos desses discípulos a sua reputação, o seu nome, e coloca nas mãos desses discípulos o compromisso e a missão de concluir a sua obra, o seu ministério. Isso é maravilhoso. E eu penso, amados irmãos, que o objetivo de Marcos ter registrado esse relato aqui é para nos mostrar quais são as implicações dessa escolha de Jesus para a vida desses homens. Ao olharmos para esse relato, nós podemos ver como essa escolha de Jesus mostram verdades essenciais, não apenas para esses homens do que significa ser um discípulo de Jesus, mas também verdades eternas, que explicam o que significa ser um discípulo de Jesus para todos aqueles que iriam figurar dentro desse grupo também após a ressurreição de Jesus. Portanto, o meu objetivo é tirar 3 verdades acerca de seguir a Cristo, de se tornar um cristão a partir da escolha de Jesus, que servem para mim e para a sua vida, que somos discípulos de Cristo também. A primeira verdade está logo no verso 13, e nós podemos perceber, olhando já de início, que a escolha de Jesus é um chamado a nos identificarmos com a sua pessoa. Diz o texto que, depois dessas coisas, Jesus subiu a um monte. A pergunta é que fica, depois do quê? E Marcos, obviamente, está falando dos acontecimentos anteriores.
O texto anterior diz que o ministério de Jesus estava chegando numa popularidade exponencial. Diz Marcos que pessoas de diversas partes e regiões de Israel estavam se amotinando e correndo para estar com Jesus, ouvir Jesus e receber o serviço de Jesus. A popularidade de Jesus aumentava cada vez mais. E diz então que depois disso, Jesus olhou para as multidões vindo até ele, e diz o texto então que ele subiu a uma montanha. Marcos não relata, mas historiadores dizem que essa montanha é o Monte das Oliveiras, o famoso Monte das Oliveiras, onde um lugar muito conhecido de Jesus, o monte onde ele proclamou aquilo que foi conhecido como o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, talvez o seu principal sermão do seu ministério. Marcos também não relata, mas Lucas, o outro evangelista, nos diz que nessa ocasião Jesus subiu a montanha de noite e passou a madrugada inteira em oração, em vigília, clamando, orando. E nós sabemos que toda vez que Jesus se retira a um lugar secreto e isolado para passar uma noite em oração, é porque algum momento decisivo do seu ministério está para acontecer. E obviamente, este é um momento decisivo do seu ministério. E Jesus então está ali orando, alinhando o seu coração à vontade de Deus, focalizando e concentrando-se e refletindo acerca da condução e do rumo do seu ministério. Mas então diz o texto que amanhã amanhece então, e Jesus então faz algo inesperado. Diz o texto que ele chamou para junto de si, para junto dele, aqueles que ele quis. A ideia do texto é destacar que Jesus chamou de dentro de uma multidão aqueles homens que ele mesmo desejava. E ele chamou esses homens não de qualquer jeito, ele chamou para junto dele mesmo. Jesus, na verdade, está invertendo o costume dos rabinos judeus. Em Israel, o costume era que os aprendizes escolhessem com quais mestres eles queriam aprender. Mas Jesus inverte essa ordem e Jesus mostra que o seu chamado, a sua escolha, a sua convocação é soberana. Ele mesmo escolheu aqueles que ele desejava. Mas o texto também deixa claro que Jesus não é apenas um mestre que vem para nos ensinar uma matéria sobre religião. Seguir a Jesus não é ter Jesus apenas como um mestre, mas seguir a Jesus significa ir para junto dele, para centralizar a pessoa dele nas nossas vidas. Mais do que isso, a partir do momento que Jesus convoca esses homens, eles têm que sair de trás do anonimato da multidão e se identificar publicamente e serem agora reconhecidos como pessoas que seguem a Jesus. Eu não sei se você percebe, mas, amados irmãos, até esse momento, esses 12 homens estavam escondidos atrás da multidão. Eles não eram reconhecidos publicamente por serem seguidores de Jesus, mas a partir desse momento, agora, eles seriam identificados por todos como aqueles que figuravam no grupo, que estariam com Jesus. E isso envolveria uma lealdade a Cristo. Essa convocação e estar nesse grupo significaria que eles estavam confessando publicamente que eles acreditavam que Jesus era quem ele mesmo afirmava ser. E acreditavam sim que Jesus, a missão de Cristo, era sim a missão de Deus profetizada pelos antigos profetas. Isso trazia implicações muito reais e sérias para a vida deles. O ponto é que se identificar com Cristo é o cerne da mensagem cristã, da religião cristã, do discipulado cristão. Ser um cristão não é apenas aderir a um conjunto de doutrinas. Ser um discípulo não é apenas você aprender práticas religiosas como temos visto. Ser um discípulo e um cristão é se identificar com uma pessoa e colocar essa pessoa no centro da sua vida. Eu ilustro. Regina Duarte, chamada a queridinha do Brasil, era reconhecida como a protagonista das principais novelas da Rede Globo de televisão.
E ao longo da sua carreira artística, ela sempre manifestou as suas opiniões políticas, criticando e apoiando os governos de até então, que já passaram pelo nosso país. Mas foi nesse ano, quando ela aceitou o convite para ser a secretária especial da cultura, ela teve que sair de trás da multidão e se identificar com o governo atual. E a partir desse momento, Regina Duarte não é mais reconhecida como a grande artista da Rede Globo, mas agora ela é reconhecida publicamente como aquela que acredita na proposta do atual governo. Eu não estou aqui para emitir um juízo de valor acerca da decisão da Regina Duarte, eu só estou dizendo que, em alguma medida, essa é uma analogia com todos aqueles que se identificam com Cristo. O que Jesus está ensinando aqui, nos mostrando, é que o chamado a segui-lo significa que nós temos que centralizar a pessoa dele na nossa vida e nos identificarmos com ele a tal ponto que a nossa identidade seja formada por ele. A identidade de uma pessoa são o conjunto de características que lhe fazem notada, reconhecida. E Jesus está mostrando aqui que o discipulado envolve isso. Ser um discípulo significa que você reconhecidamente, notadamente, você se expressa de uma maneira no seu viver que as pessoas reconhecem que Jesus é o centro da sua vida. Ao chamar esses 12 homens, Jesus não está apenas pedindo que eles abram um espaço na agenda lotada deles, a fim de que eles tenham um tempo com Ele. Jesus está pedindo nada menos que a prioridade de tudo. Não importa o quão coisas importantes eles teriam na vida deles, eles teriam que deixar de lado e tornar Cristo e a sua pessoa o centro das suas vidas. Isso é muito importante quando nós pensamos acerca da nossa própria vida. Nós sempre somos reconhecidos por aquilo que está no centro do nosso coração. O centro do coração é como se fosse um trono e nós sempre somos guiados por aquilo que ocupa o lugar central das nossas vidas. Por exemplo, centralize o dinheiro no seu coração e você será reconhecidamente como uma pessoa gananciosa. Centralize o seu trabalho no seu coração e você será reconhecido como uma pessoa ocupada e ativista. Centralize a sua imagem no centro do seu coração e você será reconhecida como uma pessoa insegura e vaidosa. Mas centralize Jesus no seu coração e você será reconhecido como um discípulo autêntico. Portanto, a lição que nós aprendemos aqui, amados irmãos, é que ter Jesus como centro na nossa vida não é apenas um sentimento que nós temos, não é apenas reconhecer que Jesus é importante, mas é vasculharmos a nossa vida se há algo que não está roubando Cristo no nosso coração. Quando Cristo chama esses homens, Ele está dizendo, a partir de agora, me conhecer, me amar e servir a mim, é a prioridade máxima e a lealdade absoluta da vida de vocês. E tudo o que vocês fizerem será remodelado e redirecionado pela minha pessoa e os meus propósitos na vida de vocês. Nós sabemos que esses discípulos tiveram que abandonar a família, tiveram que abandonar suas profissões. E quando nós olhamos para isso, não significa que eles não voltaram a pescar, não voltaram a ter relacionamento com as suas famílias. Significa agora que eles enxergavam todas essas coisas à luz da pessoa de Jesus e dos propósitos de Jesus na vida deles. Isso é ser um discípulo, é ser notadamente reconhecido como alguém que conhece, ama e serve a Cristo. Eu fico pensando que esse texto nos faz refletirmos. Se as pessoas que convivem conosco nos enxergam dessa maneira, se as pessoas do nosso trabalho sabem que de fato somos discípulos de Jesus, se elas enxergam isso em nós, se a pessoa que está no caixa do supermercado que nós sempre frequentamos, se os nossos familiares, se os nossos vizinhos inclusive, se eles sabem e reconhecem que somos discípulos de Jesus. Amados irmãos, é muito fácil sermos reconhecidos como discípulos de Jesus dentro da igreja. Isso também é bom.
Mas ser reconhecido como um discípulo e se identificar com a pessoa de Jesus envolve mais do que isso. Envolve que onde quer que você for, aonde quer e seja lá o que você for fazer, publicamente, você é conhecido como alguém que se identifica com Cristo, como alguém que crê que Jesus é aquilo que ele afirma ser e que veio fazer aquilo que ele afirmou fazer. Portanto, precisamos desejar e não deixar que nada molde a nossa identidade e roube de nós a centralidade de Cristo na nossa vida. Mas Marcos vai para uma segunda verdade a nos ensinar sobre o que significa ser um seguidor de Jesus. Marcos também nos diz, no verso 14 e verso 15, que a escolha de Jesus é um chamado não apenas a nos identificarmos com a sua pessoa, mas também nos identificarmos com a sua missão. Com a sua missão. Diz o texto que então Jesus designou 12. Após distingui-los da multidão, diz Marcos que Jesus chama esses 12 e agora Jesus vai modelá-los e prepará-los para que eles possam representá-lo no seu ministério, a fim de que eles estejam junto de Cristo para serem colaboradores daquilo que Jesus está fazendo, mas também para que eles possam continuar e chamar outros para a obra do ministério e continuar a missão de Cristo. Note, amados irmãos, o ministério de Jesus não começou aqui com os 12. Não é a partir desse momento que Jesus vai começar o seu ministério. Jesus já estava em missão quando chamou esses 12. E quando Jesus chama esses 12, ele chama para que eles se unam no trilho da missão que ele tem, da missão de Deus no mundo. E olhando esses versículos, verso 14 e 15, nós podemos resumir a missão que Jesus incumbe esses 12 apóstolos em 3 aspectos. O primeiro é que Jesus então vai moldar a vida deles para que eles sejam uma manifestação do próprio caráter de Jesus. Diz o texto que ele designou 12 para estarem com ele. A palavra designou aqui poderia ser traduzida para ele modelou, ele fez 12. A ideia, obviamente, é que Jesus está aqui, e Marcos está registrando isso também, rememorando as 12 tribos de Israel, dizendo que agora ele está fazendo ou restaurando, modelando o Israel verdadeiro, que era o propósito de Deus, que era um instrumento de Deus para alcançar todas as nações, mas agora Jesus está restaurando esses 12 e modelando a vida deles. E ele faz isso chamando eles para estarem junto dele, a viverem com ele. O ponto é que a partir de agora, eles iriam aonde Jesus estivesse. Eles dormiriam onde Jesus estivesse dormindo. Eles caminhariam com Cristo. Eles presenciariam a maneira como Jesus tratava as pessoas. Eles verificariam e teriam a oportunidade de presenciar o caráter de Cristo, as suas ações, as suas palavras. E toda a força da presença e da personalidade do caráter de Jesus serviria como um molde para que eles também agora pudessem representar a Cristo onde quer que eles fossem. Obviamente, isso é o que nós chamamos de um testemunho de vida. A vida deles iria fazer com que as pessoas lembrassem de Jesus. Isso efetivamente aconteceu no livro de Atos, quando Jesus morre e ressuscita, e agora esses 12 estão dando continuidade à obra do ministério. Eles são presos e a maneira como eles falam com o grupo do Sinédrio dos judeus, diz o texto que fazem eles lembrar de Jesus, de que eles tiveram, a maneira como eles falavam, fizeram os judeus lembrarem de que eles estiveram com Jesus, porque essa é a ideia, esse é o testemunho que cada cristão tem. É verdade que Jesus não está mais em corpo conosco, e que a maneira em que nós convivemos com Cristo é diferente da maneira como eles viveram, mas nós também temos as histórias de Jesus ao nosso alcance, aqui registrada na Bíblia. Nós temos sim passagens que nos mostram os ensinos de Jesus, a maneira como Jesus agia e reagia, e essas histórias precisam ser lidas por nós e internalizadas ao ponto de que nós possamos encarnar a pessoa de Jesus e sermos então manifestações da presença
presença de Jesus no meio das pessoas, no meio deste mundo. Esse é o primeiro aspecto da missão. Eu e você, se somos discípulos, somos também chamados a encarnarmos a vida de Cristo, de maneira que essas passagens possam fazer parte da nossa própria estatura, da nossa própria genética, a fim de que nós possamos exalar e manifestar quem Jesus é para as pessoas, através das nossas atitudes e do nosso caráter. Mas o texto também nos mostra um segundo aspecto. Jesus chamou eles, não apenas designou para estarem com ele, mas também para os enviar a pregar, no verso 14. A palavra enviar aqui significa apostolai, significa literalmente comissionar um representante. Era uma palavra conhecida no mundo romano. O Império Romano tinha os seus apóstolos, os seus representantes. Pôncio Pilatos era um apóstolo do Império Romano e falava por Roma e representava Roma naquela região. Assim também Jesus chama esses apóstolos no seu segundo aspecto da missão para pregar. A palavra pregar é proclamar, keritzo, literalmente uma proclamação pública. O segundo aspecto da missão dos discípulos, não apenas testemunhar a vida de Jesus, mas também proclamar e falar da história de Jesus, de qual é o significado da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição, proclamar os seus ensinos, ensinar a outros, chamar outros a acreditar na história de Jesus, a crerem no significado da morte e da ressurreição dele e viverem uma vida numa santa expectativa da sua segunda vinda. Essa é a proclamação pública. O discípulo de Jesus não é chamado a proclamar a sua própria história de vida. A pregação não envolve falar de si mesmo, mas a pregação cristã envolve falar de Jesus, de quem ele é, de qual foi o significado daquilo que ele fez, de como ele ordena para que o homem viva, e um chamado para que todos se submetam ao seu senhorio até que ele venha. Esse é o segundo aspecto. E assim eu e você também somos chamados a isso. Mas há um terceiro aspecto, diz o verso 15, que não apenas eles são chamados a testemunhar com a sua vida, não apenas são chamados a proclamar com palavras, mas eles também são chamados, verso 15, a exercer a autoridade de expelir demônios. Essa expressão exercer autoridade é literalmente ter o poder para se opor contra uma força. Nós sabemos que isso envolve sim o fato de que os próprios discípulos de Jesus tiveram autoridade para expulsar demônios de pessoas possessas, mas o texto dá uma ideia um pouco mais ampla do que isso. Significa que através das atitudes dos discípulos, das suas ações, então, eles se oporiam ao mal imperando no mundo por meio dessas forças demoníacas hostis. Significa que as ações dos discípulos seriam como uma luz que brilharia nas trevas. Significa que por meio das atitudes e das ações dos discípulos, aonde imperava a maldade e injustiça, agora seria subjugada por meio da bondade, da generosidade, do amor e da justiça. É isso? Isso então acaba concluindo de maneira muito brilhante que os discípulos são chamados a se identificarem com a missão de Cristo. E a própria missão de Cristo se resume nesses dois versos. O próprio Jesus veio revelar o caráter de Deus através da sua vida. Ele mesmo veio para proclamar e falar sobre o que Deus estava fazendo para restaurar um povo para si, através da sua morte e ressurreição. E o próprio Jesus teve ações de bondade, ações de amor, a fim de subjugar o mal e ser uma luz brilhando em meio às trevas. E assim também os discípulos de Jesus também são chamados. Note que quando Jesus destaca esses 12, Ele não está destacando e colocando a missão como apenas uma opção para eles. Jesus não está chamando eles para eles ensinar algum ensino, alguma doutrina, e se for possível, eles se envolverem com a missão. A missão cristã é a própria essência, está na essência de seguir a Cristo. Não é possível ser um discípulo de Jesus e não estar engajado na sua missão. Qualquer
homem ou mulher que se diz seguidor de Cristo, mas não está engajado em ser isso e se identificar com essa missão de Cristo, ele já se desviou do seu propósito e ele está seguindo outra coisa, e não é Jesus. Eu dou um exemplo. Quando eu ainda era solteiro e morava na casa dos meus pais tinham uma casa grande e a minha mãe tinha um cômodo, uma sala que ela gostava muito. E aquela sala ela tinha comprado móveis muito caros que estavam lá. E minha mãe desprendia muito tempo, energia e dinheiro para manter aquele espaço limpo. E era um lugar muito lindo, com móveis muito lindos. Mas só tinha um detalhe: ninguém ia lá. Aquele espaço, aquele cômodo, aquela sala era inútil. Os amigos e visitantes que iam lá em casa não frequentavam aquele espaço. Nós mesmos da família, nós não almoçávamos lá, nós não passávamos períodos de café lá e nem de boa companhia e conversa lá. Aquele lugar era muito bem adornado, porém sem inutilidade alguma. Eu penso, amado irmão, que uma pessoa que se diz discípula de Jesus, que inclusive pode ter um alto nível de conhecimento da Bíblia e da teologia cristã, mas se ela não está engajada em cumprir a missão de Cristo, se a missão de Cristo, os propósitos de Cristo não ser o centro da sua vida, ela é como esse cômodo, muito bem adornado, mas sem utilidade alguma. E nós não podemos ser assim. E por isso que a lição desse ponto é nos lembrar, amados irmãos, de que para nós que somos cristãos, é muito fácil nós perdermos isso de vista. Nós não podemos deixar que o nosso coração se acostume a não sermos um instrumento de bênção neste mundo. Nós não podemos perder esse zelo, esse fervor de participarmos daquilo que Deus está fazendo no mundo, de continuarmos essa missão que Ele colocou nas mãos desses 12 apóstolos enviados e de todos aqueles que se uniriam a esse grupo. Se eu e você temos passado períodos sem evangelizar ninguém, sem proclamar sobre a história de Jesus, nós deveríamos ficar preocupados. Nós não podemos nos acostumar com isso. Se nós estamos vendo o mal imperando ao nosso redor, seja onde for, e isso não nos constrange a sermos uma oposição e vencermos o mal com o bem, nós precisamos nos preocupar. Eu penso que nós não podemos tornar a missão como uma opção, como apenas algo que a gente colocou na nossa agenda, tão importante como as outras coisas da nossa vida. A vida toda cristã é uma vida em missão. A vida cristã como um todo é uma vida vivida para cumprir os propósitos de Cristo. Você não é um trabalhador cristão. Você é um cristão que trabalha. Você não é um pai cristão. Você é um cristão que educa os seus filhos conforme os propósitos dele. Você não é um vizinho, mais um ali no meio. Você é um cristão que está ali com a missão de alcançar aquelas pessoas, de mostrar e manifestar a vida de Jesus na vida daquelas pessoas. Eu penso que nós temos que voltar a ter essa paixão de sermos um instrumento de Deus, de participarmos disso que Deus está fazendo. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Deus quer usar a minha e a sua vida. Deus quer nos usar e nós precisamos nos convencer disso, de que Deus escolheu homens e confiou nas mãos deles a continuidade da sua missão. Qual é a sua participação nisso? O que você tem a fazer com isso? Porque o segundo aspecto da escolha de Jesus é um chamado a se identificar com a pessoa dele, mas também com a missão dele. Mas eu penso que Marcos vai para uma terceira verdade. E o finalzinho então do verso 16 até o verso 19, Marcos vai nos mostrar que a escolha de Jesus é um chamado a se identificar com o seu próprio povo. A escolha de Jesus nos mostra
que seguir a Cristo significa se identificar com a sua pessoa, se identificar com a sua missão, mas também se identificar com o seu próprio povo. Depois de mostrar como Jesus chama esses 12 e como Jesus modela eles para a missão, diz então o verso 16 ao verso 19, Marcos vai registrar qual é o perfil, a personalidade e inclusive a identidade desses 12 que ele chamou. E aqui é simplesmente fantástico e ao mesmo tempo assustador o tipo de pessoa que Jesus chama para ele. Nós podemos perceber que Jesus, o próprio Marcos destaca algumas coisas, como por exemplo, ele destaca Simão, a quem o próprio Jesus acrescentou o nome de Pedro no verso 16, a palavra Pedro ali é literalmente rocha, uma pedra. Mas nós sabemos que Pedro é aquele homem impulsivo, que fala antes de pensar, e que na história, mais para frente, vai tropeçar algumas vezes. Marcos também destaca no verso 17, Tiago e João, que ele mesmo diz que Jesus deu o nome de Boanerges, que significa os barulhentos, os filhos do trovão, porque esses dois eram enérgicos, esses dois, eles tinham a palavra reta. Esses dois, eles eram muito sérios nas coisas que eles falavam, eles não tinham muito jogo de cintura, como num evento em que os samaritanos não receberam Jesus, e eles queriam clamar dos altos de que Deus enviasse um trovão, um raio que consumisse eles, porque eles eram com uma personalidade muito forte, e levavam tudo a ferro e fogo. O texto também diz que dentro desse grupo estava Mateus, verso 18, e nós sabemos que este é Levi, a quem Marcos já tinha se referido, o publicano, aquele que havia corrompido a sua vida e preferiu ser reconhecido como um traidor, mas ter uma boa vida de gastança e de muito dinheiro, a ser encontrado como um judeu fiel. Ele era um corrupto. O texto também diz, no verso 18, que há um tal de Simão, que é um zelote. Esse homem, Simão, figurava no grupo dentro do judaísmo, que eram os revolucionários, que não aceitavam a presença de Roma e que faziam atentados e acreditavam que Roma deveria ser expulsa de Israel por meio de uma revolução armada e de uma guerra. E termina o texto de maneira muito surpreendente, o verso 19, que dentro desse grupo também estava um tal de Judas Iscariotes. A expressão Iscariotes pode se referir a um homem de Quiriote, que era um lugar, mas alguns teólogos acreditam que Judas, os Iscariotes significa os sicários, os homens da adaga. Dentro dos zelotes havia um grupo específico chamado os sicários, e eram eles que sequestravam figuras importantes de Roma e produziam atentados. Era o grupo mais radical dentro da facção judaica. Esse era o perfil dos homens que Jesus chamou. O mais incrível é que Jesus, quando chama esses homens para si e convoca eles para estar com eles, para se identificar com a sua pessoa, para se identificar com a sua missão, num compromisso de lealdade e prioridade absoluta. Com isso, Jesus está chamando eles a abandonar, seja as outras lealdades que eles tiveram, e se unirem em torno da pessoa de Jesus, para formarem uma comunidade, para que a partir deles o novo Israel pudesse surgir para abençoar todas as nações, a fim de que eles se amassem, cuidassem uns dos outros e cumprissem a missão de Cristo. Isso é fantástico, brilhante e assustador. O próprio Pedro, André, Tiago e João tiveram que abandonar a lealdade das suas famílias e se uniram agora para amar mais esse grupo do que seus próprios parentes. Mateus, Levi, o publicano, e Simão, o zelote, tiveram que abrir mão das suas opiniões políticas e de qual deveria ser a melhor estratégia para lidar com Roma,
de como o Estado israelense deveria lidar com Roma. Eles tinham que abrir mão das suas ideologias políticas e se unirem em amor por causa de Jesus. Os demais discípulos deveriam colocar agora o povo de Cristo como a sua própria família. Amados irmãos, eu penso que esse texto tem muito a nos ensinar no tempo que nós estamos vivendo hoje. Comentaristas dizem que se não fosse a pessoa de Jesus, quem Ele é, o seu chamado e a sua missão, esse grupo jamais existiria. Não existiria algo que pudesse unir esses homens, por tão diferente que eles eram, por tão personalidade, pelas suas convicções, pelo seu histórico de vida, que eles jamais estariam juntos, se não fosse a presença, a obra e a missão de Cristo. O fato é que quando eu olho para esse texto, eu sinto um pesar no meu coração. Porque quando eu olho para a igreja de Jesus, que é chamada a seguir esses homens, abandonar suas opiniões, suas preferências e amar o povo de Cristo por causa dele, por causa de Jesus, eu vejo que não é esse o testemunho que a igreja brasileira está dando no nosso país. Semana passada, a BBC News do Brasil publicou uma reportagem com o título Como a crise do coronavírus revelou um racha dentro do movimento evangélico brasileiro. Era manchete de capa no seu site, na internet. E logo no início da reportagem, eles ressaltam como na internet e é mesmo em outros lugares, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus estão insultando umas às outras, xingando umas às outras e se rebelando umas contra as outras por causa da opinião política, por causa de como deve ser feito o combate à pandemia que estamos vivendo, por conta dos acontecimentos acerca de como anda a dança de ministérios do atual governo. Isso é lamentável, amados irmãos. Às vezes você vê na internet pessoas se xingando, pessoas murmurando, desfazendo laços da membresia da igreja por opiniões diferentes. Isso não revela aquilo que Jesus nos chamou a ser e a fazer. Jesus nos chamou a nos identificarmos com o seu povo, a abandonarmos qualquer coisa para colocar como condição para nos amarmos. É a pessoa dele que nos une. A igreja é o único organismo, amado irmão, o único organismo em que pessoas sentam uma do lado da outra e se amam e servem umas às outras, que de outro modo elas jamais estariam juntas. A igreja é o único lugar onde pessoas de raças diferentes, de ideologias políticas diferentes, de contextos diferentes, de classes sociais diferentes, de poder financeiro diferente, se assentam lado a lado, estão lutando para se amarem e para se servirem. Esse é o testemunho que nós temos que dar para este mundo. Esse é o tipo de igreja que nós devemos ser. Esse é o tipo de discípulos que nós devemos ser. Eu quero chamar você, amado irmão, se você tem se manifestado politicamente na internet, tome muito cuidado para que você não esteja desagradando ao Senhor com as suas palavras. Se você tem colocado como condição e você só se identifica com um pequeno grupo de cristãos porque você se identifica mais com eles, porque eles têm os mesmos gostos que você, porque eles têm o mesmo poder aquisitivo que você, porque eles têm uma história de vida parecida com você, isso não é a beleza da fé cristã na igreja. Isso não revela a vontade de Jesus para nós. A vontade de Jesus é que a pessoa dele seja o elo que une as pessoas num único corpo e faz com que pessoas tão diferentes tenham esse laço familiar e se amem umas às outras. Talvez eu e você precisamos repensar isso. Talvez você tenha desanimado de estar na igreja porque pessoas que têm viés político diferente de você estão sentadas lá. Talvez você
é uma pessoa isolada, que não tem crescido em amar ninguém, em se envolver com ninguém. Não é essa a vontade de Jesus para a sua vida. Você precisa repensar esse seu individualismo, esse seu isolamento, esse seu ego centrado e começar a amar o povo que Jesus ama. Jesus então nos chama a nos identificarmos com a pessoa dele, com a missão dele e com o povo dele. Eu quero terminar esse texto ressaltando como a obra de Cristo ainda nos direciona ainda mais em seguirmos a Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, para concluir, nós podemos perceber que quando Jesus chamou esses 12 homens para serem seus apóstolos, você pode perceber que Jesus não chamou eles por alguma coisa boa, por algum mérito, por alguma qualidade, alguma capacidade que eles tinham para dar. Nesse próprio grupo, estavam um queria negá-lo veementemente. Nesse próprio grupo estava Tomé, que com incredulidade não iria reconhecer a sua ressurreição, a não ser que visse com seus próprios olhos. Nesse próprio grupo, diz o final do verso 19, estava aquele que haveria de lhe trair. Mas é justamente, Marcos nos mostra isso, que naquela noite em que ele foi traído, por este homem aqui que ele chamou, Jesus daria o seu corpo e o seu sangue para purificar um povo dos seus pecados, para modelá-los conforme a sua vontade, para que esse povo pudesse ser seu representante na terra. E esse texto nos lembra que eu e você fomos escolhidos por Jesus, não porque nós temos algo de bom para oferecer, não porque nós éramos os melhores, não porque nós tínhamos muita capacidade. Jesus justamente escolheu aqueles que não são, escolheu pecadores e pessoas fracas e fracassadas para purificá-los e para colocar nas suas mãos, na minha e na sua, a reputação do seu nome e o cumprimento da sua missão. Na verdade, amado irmão, esse texto nos leva a lembrar que não é Jesus que é o privilegiado por ter nós na vida dele. É justamente o contrário. Nós deveríamos nos sentir privilegiados por fazer parte desse povo e da sua missão. Assim como Cristo Jesus, na noite em que foi traído, entregou-se sem medida e completamente para nos purificar dos nossos erros, perdoar os nossos pecados e nos enviar para cumprir o seu nome, para cumprir a sua missão, nós também devemos nos entregar totalmente à pessoa e aos propósitos de Jesus. Que esse texto possa reanimarmos na nossa fé e redirecionar a nossa vida, a escolha do servo.